médica e gerontologia, especialista em nutrição anti-inflamatória e pró-resolutiva e atual presidente da Zanidite Brasil, Leandro Zanotto. A tecnologia na medicina evoluiu de forma espantosa nos últimos 40 anos. E novas doenças surgiram com o estilo de vida do ser humano, que se tornaram hoje em nível já de epidemia. E, infelizmente, toda a tecnologia que a gente tem hoje da medicina, de medicações, de cirurgias, não estão sendo suficientes para conseguir combater o avanço muito rápido dessas doenças crônicas, principalmente doenças são chamadas de doenças inflamatórias. O diabetes é uma doença que está em níveis alarmantes. A gente já está gastando quase US$1 trilhão por ano para tratar a doença, e todas as medicações e cirurgias que a gente conhece não estão sendo capazes de frear o avanço da doença. Nós somos o 4º país do mundo com o maior número de diabéticos. O assassino secreto, a surpreendente ligação entre inflamação, ataques cardíacos, câncer, Alzheimer, entre outras doenças. Um artigo de quase 10 páginas, enumerando todos os problemas que vinham sendo identificados pela ciência de como a inflamação estava por trás de diversas doenças crônicas, doenças autoimunes, diabetes, câncer, envelhecimento precoce, principalmente com o aparecimento de demência em pessoas cada vez mais novas, obesidade, doenças neurológicas, depressão, doenças cardíacas. O que esse artigo da Time Magazine mostrava era isso. Existe uma inflamação, que ela acontece em nível celular, é uma inflamação que ela é crônica, uma vez que ela se instala no organismo, é muito difícil ela sair. Medicações anti-inflamatórias que nós conhecemos atualmente não são capazes de frear essas doenças. Até 1982, a gente não entendia quase nada de inflamação. Esse Prêmio Nobel ele descobriu os mecanismos pelos quais os nossos hormônios atuam inflamando o nosso organismo, disparando respostas inflamatórias no nosso organismo quando ele sofre algum ataque. Mais tarde, em 2011, esse pesquisador, que é o Bruce Beutler, ele foi laureado também com o Prêmio Nobel de Medicina, que ele descobriu uma outra parte do nosso sistema imune adaptativo. Aquele slide que vocês veem ali atrás é justamente o mecanismo pelo qual as nossas células identificam que o teu corpo está sob ataque. Tudo começa aqui na nossa membrana da nossa célula. A gente gera uma série de reações químicas que vão chegar até o núcleo da nossa célula, e isso vai disparar toxinas que são chamadas de citocinas inflamatórias, que elas vão atacar aqueles agentes externos, seja um vírus, uma bactéria e etc. Né? E tudo isso daqui é regulado principalmente por fatores chamados de fatores de transcrição genética, onde o principal dele é chamado de fator nuclear Kb. E ali é basicamente como se fosse um dímer da célula regulando o seu DNA a produzir essas citocinas inflamatórias em maior intensidade ou menor intensidade. Mais à frente a gente vai chegar nisso, o que nutrição tem a ver com tudo isso daqui. Vamos diferenciar principalmente aquilo que é uma inflamação boa, a gente tem inflamações que são importantíssimas para o nosso organismo, daquilo que é uma inflamação ruim para o nosso corpo. Tudo começa com uma invasão ou uma lesão. Essa invasão pode ser de qualquer micro-organismo, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Pode ser uma lesão, que a gente normalmente pensa em lesão naquela pancada que a gente levou na canela, por exemplo, mas pode ser também uma lesão gerada, por exemplo, por estresse, que você aumenta a produção de radicais livres. Esses radicais livres vão lá e oxidam a membrana, o núcleo da célula, e isso faz com que você aumente os processos inflamatórios em nível celular, sem mesmo sentir dor naquele local que está sob esse efeito inflamatório intenso. Isso faz com que o teu corpo reaja imediatamente, produzindo hormônios chamados de hormônios pró-inflamatórios. Esses hormônios eles vão ter a responsabilidade de combater esse agente externo. Imagina isso como se fosse uma guerra que o teu organismo está travando contra o inimigo. Quando a gente vê filme de guerra, o que a gente vê de cenário no final de uma guerra? Devastação, destruição, né? Prédios caindo aos pedaços, corpos espalhados pelo chão, aquele cenário terrível de guerra. Poderia se unir com outros sobreviventes e fazer o quê? Reconstruir a cidade. O teu corpo faz a mesma coisa. Depois que você venceu esse inimigo, o teu organismo vai lá e dispara essa segunda fase, que são chamados de hormônios pró-resolutivos, que são 3 classes de hormônios: protectinas, maresinas e resolvinas, e esses hormônios eles têm a responsabilidade de restaurar o funcionamento normal das suas células. Então ele faz com que aquelas células que foram atacadas voltem a funcionar normalmente. Como que ele faz isso?
regenerando todos os tecidos que foram destruídos pelo processo inflamatório, fazendo eles voltarem a funcionar normalmente, tirando aqueles corpos que foram destruídos, né, que estão espalhados pelo caminho, células mortas, micro-organismos que foram destruídos pelo processo, retirando aquilo do teu sistema. É assim que essa fase de resolução ocorre. A última fase desse processo, que é o que a gente espera, que é a homeostasia. A homeostase, que é o equilíbrio das funções do seu organismo. Com qual frequência isso daqui acontece ao longo da nossa vida? Centenas de milhares de vezes todos os dias. O nosso sistema ele é tão eficaz que ele consegue fazer isso daqui, às vezes em períodos muito, muito curtos, e restabelecer o funcionamento daquele tecido. É muito rápido. Agora, por algum motivo, quando esse processo ele é interrompido, e isso acontece com uma frequência bastante alta, principalmente à medida que a gente vai envelhecendo, tá? A gente vai começando a cortar esse caminho da resolução, e aí é onde aquela inflamação, que era uma inflamação boa, só que quando essa inflamação se instala e eu não regenero o tecido, eu não restauro o tecido para o seu estado de funcionamento original, eu passo a entrar num quadro chamado de inflamação crônica. É uma inflamação que normalmente ela acontece abaixo do nível da dor, ou seja, para você está tudo normal, mas em nível celular ela continua ali constante. Como uma brasa queimando, ardendo sem se apagar. Então, esse aqui é a principal causa do que a gente chama de doenças inflamatórias crônicas, diabetes, obesidade, doença cardiovascular, a lista é gigantesca. A inflamação crônica nada mais é do que a deficiência da resolução da inflamação aguda. Quando você deixa de resolver a inflamação aguda, ela se torna crônica. As drogas anti-inflamatórias, como vocês verão mais adiante, elas são capazes de inibir essa fase inicial de acontecer, mas elas não são capazes de aumentar a fase de resolução. Na realidade, elas são até piores. Elas têm a capacidade de inibir a fase de resolução acontecer. E além dessas aqui, que são as clássicas, tá? E existe uma lista bem maior do que isso daqui, na verdade, a gente tem o que são chamadas de doenças modernas, que são as inflamatórias crônicas modernas. É o diabetes, a esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, é a obesidade, é o câncer, doenças autoimunes, depressão, doenças neurológicas, e a lista continua. E a gente não deve pensar que a gente tem que combater necessariamente a inflamação. Não é anti-inflamação, e sim pró-resolutivo. Eu preciso aumentar os hormônios que regeneram, que restabelecem o funcionamento normal daquele meu tecido que está sendo atacado. Isso aqui em 2014, onde ele mostra justamente as 3 principais fases de um processo inflamatório, onde você tem uma fase ali, né, inicial, que é a fase inflamatória aguda, depois você tem uma fase ali de ativação de neutrófilos e a fase de resolução do teu organismo. O que interessa basicamente é a fase inicial e a fase final. Charles Serran, que é esse cientista que vocês veem aqui, na Nature em 2014 também teve um artigo muito interessante explicando justamente a diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica em nível molecular e em nível celular. A gente já tem relação entre doenças inflamatórias, diversas doenças crônicas da modernidade com inflamação há muitos anos antes disso aqui ser descoberto. Só que a gente achava, se é uma doença inflamatória, vamos fazer estudos com medicações anti-inflamatórias. E a maioria desses estudos falham terrivelmente. Não adianta querer ficar combatendo o processo inflamatório. O que eles mostram aqui, que eu vou passar mais adiante de forma resumida, mais simples, é justamente que quando a gente tem um caminho normal, com ativação aqui de resolvinas, protectinas e maresinas, você vai para um processo de resolução da inflamação que te leva à homeostase. Quando isso não acontece, você tem um desvio que te leva a um processo inflamatório crônico, e isso leva à fibrose dos teus órgãos, do teu tecido, que é a inflamação crônica, e aquele tecido passa a se comportar de forma anormal, ou não reagir para estímulos externos. Esse lado daqui foram descobertos algumas décadas depois, bem mais recentes. Descobertos em 2004 por um cientista da Universidade de Harvard, que eu já citei ele aqui, chamado Charles Serran, e somente agora, nos últimos 5 anos, que a gente tem tido publicações mais intensas sobre o funcionamento deles. Quanto mais gordura desse lado você comer, maior disponibilidade dessa gordura, essa gordura que tem essa sigla de AA, é chamada de ácido araquidônico. É importante eu ter ácido araquidônico? Muito importante, porque eu preciso de defesa. Minhas células precisam se defender de ataque. Eu posso ter excesso dele? Não é uma boa ideia.
A gente vai mostrar alguns exemplos disso. Ácido eicosa pentaenoico, do lado de cá, é o principal sintetizador das principais resolvinas do nosso organismo. O mais importante que a gente hoje estuda na literatura é a proporção entre ácido araquidônico e ácido eicosa pentaenoico. Ácido araquidônico, as principais fontes. Vamos colocar as fontes mais abundantes que a gente tem. Ele vai vir principalmente do ácido linoleico presente nesses óleos vegetais que o ser humano consome em abundância hoje em dia. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, gema de ovo, depois carnes gordas, principalmente vísceras de animais, né? Então fígado, moela, coração, todos eles são riquíssimos em ácido araquidônico. Significa que eu não posso consumir esses alimentos? Não, significa que a quantidade que eu devo consumir desses alimentos deve ser bastante reduzida em comparação com esses daqui. Existe ácido araquidônico e ácido linoleico em quase todos os alimentos que você pensar, tá? Até mesmo em azeite. Só que a quantidade é muito pequena deles, é uma quantidade tranquila. O problema é que esses alimentos que eu citei para vocês, a concentração deles é tão elevada que é um desafio e tanto você manter o equilíbrio deles com ácido eicosa pentaenoico. Por um motivo simples, ácido eicosa pentaenoico só tem uma única fonte, que é óleo de peixe. Só o peixe baratinho, né? Salmão, bacalhau, atum, sardinha. Essa proporção entre ácido araquidônico e ácido eicosa pentaenoico deveria ser mantida em 2 gramas de ácido araquidônico para cada 1 grama de ácido eicosa pentaenoico. Que o ácido araquidônico ele ainda é mais importante do que o ácido eicosa pentaenoico. O problema é que a gente tem uma grande variedade, uma grande abundância de ácido araquidônico na natureza e hoje em dia o ser humano consome uma quantidade muito pequena de ácido eicosa pentaenoico. Então vai ficando um desafio cada vez maior. Principalmente com os peixes do mundo inteiro altamente contaminados, né? Com chumbo, mercúrio, cádmio, PCB, dioxinas, furanos, retardantes de chama. Esse daqui foi o primeiro artigo científico utilizado na tentativa de diminuir a proporção entre ácido araquidônico e ácido eicosa pentaenoico, utilizando uma dose bastante elevada de suplementação de óleo de peixe. Eles utilizaram o equivalente a 10 gramas de EPA e DHA, que são aqueles 2 ácidos graxos, por dia, com pacientes, que foi feito pela Universidade de Harvard e publicado no New England Journal of Medicine, que é um dos mais respeitados periódicos científicos na área de saúde. O que eles mostraram era justamente isso. Antes da suplementação de ômega 3, a proporção entre ácido araquidônico para eicosa pentaenoico era de 20,9 para 1. Então, 20 vezes mais ácido araquidônico do que ácido eicosa pentaenoico. Depois da suplementação com ômega 3, caiu para 2,4. A gente tem uma redução de quase 60% do nível de citocinas inflamatórias, fator de necrose tumoral, interleucina 1-alfa. Quando eles suspenderam a suplementação com ômega 3, em 20 semanas eles já estavam em 24 para 1. Voltou a ficar com um nível de inflamação bastante elevado de novo. Então não adianta. O uso tem que ser uma proporção equilibrada entre a dieta do paciente e o consumo de pescados marinhos, ou seja, de suplementação de óleo de peixe, para que a gente consiga manter a proporção entre ácido araquidônico e eicosa pentaenoico. Não tem muito para onde fugir. Esse aqui é um estudo publicado em 2002, mostrando como esse aumento dessa proporção entre ácido araquidônico e ácido eicosa pentaenoico aumenta o índice de mortalidade por doença cardiovascular. Que a razão de ômega 3 para ômega 6, ou de ácido araquidônico para eicosa pentaenoico, quando ela está próxima de 50 para 1, o índice de mortalidade por doença cardiovascular é de 45%, ou seja, altíssimo. Se caindo para 12, o índice de mortalidade por doença cardiovascular cai para quase 1/4 dessa quantidade. Reduz de forma bem drástica. Quando cai para 1, esse índice de mortalidade cai para 7. E esse estudo, ainda em 2002, mostrava que naquela época, os Estados Unidos, por exemplo, estava com essa proporção entre ácido araquidônico para ácido eicosa pentaenoico em 16,74 em média da população. Índia urbana, 38-50. Nossa, mas como assim a Índia? Né? As pessoas cultuam tanto, principalmente culturas exóticas e mais remotas. Mas sim, a Índia tem um consumo de óleo vegetal gigantesco, tudo é frito lá. Não é à toa que a Índia e a China hoje são os países com o maior número de diabéticos do planeta. China em primeiro lugar, também usa muito óleo vegetal, e a Índia é o segundo lugar em índices de diabéticos no mundo inteiro. Onde eles mostraram que essa desproporção entre ácido araquidônico e ácido eicosa pentaenoico, ela pode ser passada de geração para geração e causar efeitos desastrosos.
Como que esse estudo foi delineado? Eles pegaram ratos geneticamente idênticos e dividiram esses ratos em 2 colônias distintas. Eles tinham a mesma alimentação básica, comiam a mesma quantidade de calorias, comiam a mesma quantidade de proteínas, comiam a mesma quantidade de carboidratos. A única diferença é que a proporção entre ácido araquidônico e ácido eicosapentaenóico na dieta desses ratos, um era aquilo que era basicamente a realidade do norte-americano, e o outro é aquilo que é considerado pelos estudos científicos como uma proporção próxima do valor ideal. E esses ratos depois procriaram, e na terceira geração é isso que acontece. Os ratos com baixa concentração de ômega 3 na dieta da mãe, lá, da avó, se tornaram obesos mórbidos, enquanto os outros não. Quando é que a gente começou esse experimento com o ser humano? Na década de 60. A gente já tem pessoas da terceira geração vivendo esse problema, crianças com obesidade infantil. No México agora, foi noticiado aqui no Brasil, não tem 6 meses, foi noticiado uma criança de 2 anos de idade pesando quase 30 quilos. Aparecimento de adiposidade hepática, né? Então aqui você vê um fígado com bastante, os marcadores aqui já de gordura sendo formada, chamada de steatose hepática. Olha o tamanho do rim dos ratos com concentração de ômega 3 baixa e alta quantidade de ômega 6. Mais do que o dobro do rim normal dos outros ratos. Aqui o coração dos ratos com baixa concentração de ômega 3 e aqui dos ratos com a quantidade normal de ômega 3. O da esquerda quase o dobro do tamanho do da direita. Então a gente vê que só uma pequena mudança, a gente está falando de um fator só que interfere nos processos inflamatórios do nosso corpo, que é a mudança do tipo de gordura que você come. Existem outros fatores. Porque se eu tiver inflamação de menos no meu organismo, eu viro alvo fácil para micro-organismos. Eu sempre vou estar com a minha imunidade mais baixa. Se eu tenho inflamação de mais e resolução de menos, eu tenho outro quadro, que é o desenvolvimento de doenças crônicas. Então eu preciso de um balanço. Eu preciso que isso esteja dentro de uma zona de equilíbrio, que esses hormônios sempre estejam equilibrados dentro de uma zona. O primeiro cientista no mundo a trabalhar esse conceito de zona hormonal para equilibrar a saúde de seres humanos foi um cientista norte-americano chamado de Dr. Barry Sears. É um cientista que já trabalhou na universidade, no MIT, como pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston. Ele foi o primeiro cientista a desenvolver uma tecnologia para fazer liberação de droga intravenosa lenta na corrente sanguínea. Até hoje, essa tecnologia é utilizada na indústria farmacêutica para tratamento de pacientes em tratamento de câncer com quimioterapia, por exemplo. Quando aquele Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 82 foi concedido a descoberta desses processos inflamatórios, acendeu aquela lâmpada na cabeça dele. Se eu controlar essas prostaglandinas, se eu controlar esses leucotrienos, de alguma maneira eu vou conseguir controlar o processo inflamatório e evitar as doenças cardiovasculares. E viu que ele conseguia equilibrar esses hormônios, essas prostaglandinas, leucotrienos, todos esses hormônios inflamatórios, modificando a forma como esses ratos se alimentavam. Ele começou a fazer publicações científicas e começou-se a fazer estudos com seres humanos. Aí iniciou estudo com atletas com quadro de cardiomiopatia, depois ele foi trabalhar com atletas olímpicos, onde em 1992 teve 7 medalhistas de ouro em Olimpíadas da natação que foram acompanhados por esse conceito de modificar a dieta para aumentar o desempenho de atletas, até que em 1995 ele publicou um livro para cardiologistas, mostrando que era possível tratar doenças cardiovasculares e prevenir o avanço dessas doenças cardiovasculares, controlando esses hormônios eicosanoides, controlando esses processos inflamatórios. Vendeu mais de 20 milhões de cópias nesses quase 15 livros agora que ele tem publicado. Ele foi convidado pela USP também para ministrar uma palestra para doutores e pós-doutores no departamento de imunologia da USP. E esse aqui é o conceito básico, é o pilar básico da dieta que ele mostrava de como é possível você equilibrar esses hormônios a partir da alimentação do paciente. 40% da dieta do paciente tem que ser de carboidratos de baixa carga glicêmica, 30% de proteínas magras de alto valor biológico e 30% de ácidos graxos monoinsaturados. A principal função desses 3 inicial aqui é controlar os hormônios que você produz no seu dia a dia, principalmente para te gerar bem-estar, para controlar o teu estado de saúde. Esse 4º ponto é o principal pilar para você controlar a fase de resolução do paciente e fazer com que essa fase de resolução gere no paciente uma prevenção contra doenças inflamatórias crônicas, que é o que a gente abordou na primeira parte da palestra.
a proporção correta entre ácido araquidônico e EPA próximo de 2:1. Isso é mensurável em corrente sanguínea. Da onde que vem o ômega 6 diariamente? Por óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de cártamo, gema de ovo, carnes gordas e vísceras de animais. Indiretamente, quando você tem um desequilíbrio na sua dieta entre carboidratos e proteína, ou seja, você come muita quantidade de carboidratos e pouca quantidade de proteínas, você aumenta a produção, por exemplo, de insulina numa frequência e quantidade muito alta, que faz com que você facilmente faça uma conversão endógena e aumente a síntese desse ácido araquidônico dentro do teu corpo. Então, é uma péssima ideia. Do outro lado, como é que a gente pode aumentar o ômega 3 no corpo? Eu posso comer pescados marinhos, salmão, atum, sardinha. Eu posso consumir frutos do mar, camarão, lagosta, né? Posso usar suplementos de óleo de peixe, como já comentei. E eu também poderia fazer uma conversão endógena, assim como nós temos do lado aqui do ácido araquidônico, consumindo produtos como óleo de canola, linhaça e chia, que são ricos num tipo de ômega 3 chamado de ácido alfa-linolênico, que tem a sigla ALA. Só que, apesar de alguns animais terem a capacidade de converterem a ALA em EPA, ser humano não tem essa capacidade de fazer isso de forma eficiente. Mas eu como muita chia, linhaça, ok, você está consumindo ômega 3, mas não é o tipo que o teu organismo precisa para combater o processo inflamatório. E manter uma alta ingestão de polifenóis. Polifenol é quase como se fosse a melanina de um fruto ou de um vegetal. Ele produz para se proteger contra um meio externo. Quanto mais radiação em cima do alimento, radiação solar, por exemplo, mais polifenóis ele costuma produzir. Então, essa ingestão de polifenóis ela tem uma função importantíssima no controle do processo inflamatório associado ao envelhecimento das nossas células. Tá? Porque, em vez da gente determinar o que o paciente vai comer, ele vai aprender a equilibrar as coisas que ele tem hábito de comer, fazendo as combinações nas proporções equilibradas. Isso faz toda uma diferença. A Universidade de Harvard, em 2005, o Instituto Joslin de Pesquisa em Diabetes, publica, em 2005, a seguinte diretriz. Para controle de diabetes, de pacientes diabéticos e pacientes obesos, a proporção entre proteínas, carboidratos e ácido graxo deve ser mantida em 40% de carboidratos de carga glicêmica baixa, 30% de proteínas de baixo teor de gordura e 30% de gorduras monoinsaturadas. Degeneração macular. Degeneração macular é um processo inflamatório crônico da mácula. Até que toma toda a visão do paciente, ele fica completamente cego. É uma doença que até hoje é considerada incurável e o tratamento paliativo que existe, além de uso de algumas vitaminas, é o uso de corticoide, injeção de corticoide no olho. E o olho faz parte do quê? Do cérebro. Então você não consegue vencer a barreira hematoencefálica, não tem como colocar o corticoide na veia, você vai precisar injetar para tentar frear o processo inflamatório que está acontecendo na mácula do paciente. Isso daqui foi um estudo publicado no Jornal da Associação Americana de Medicina, mostrando esse uso dessas vitaminas, AREDS 2, no tratamento de degeneração macular, usando baixa dose de ácido eicosapentaenoico, que eu mostrei para vocês, e docosahexaenoico, dá 1 grama por dia, a soma dos dois aqui, é uma dose bem baixa essa, tá? E eles mostraram que depois de 5 anos não teve nenhum benefício, por um motivo bastante simples. Se você der uma dose para o paciente placebo, uma dose muito baixa, o resultado é placebo. Para você ter um resultado terapêutico, você precisa de uma dose terapêutica. Em outubro de 2013, a minha equipe clínica recebeu um paciente de uma endocrinologista que passou ele para a gente, que ele era diabético já há alguns anos, começou com diabetes tipo 2, depois virou insulino dependente, e chegou num ponto onde a insulina dele estava tão alta que ela não podia mais aumentar a dosagem dele, e a glicose dele não baixava de 400. Então ele estava num risco bastante alto para a saúde. E quando ele chegou para a equipe, além de estar com esse quadro muito alto, ele já tinha uma degeneração macular bastante avançada, onde mais de 50% das 2 vistas dele já estavam tomadas por degeneração macular. E aí ele teve uma conversa inicial comigo, eu passei ele para a equipe fazer o atendimento, e ele passou nesse tempo e a equipe relatando para mim, né? Leandro, o paciente está relatando que ele está enxergando melhor. Eu falei, degeneração macular, não tem como ele enxergar melhor, né? Infelizmente, é para a vida toda. A gente não conhece nada que vai tratar o quadro. Ele falou, não, mas ele está dizendo que está enxergando melhor. Eu falei, fala para ele então, para fazer um exame de campo visual e, né, e verificar se efetivamente ele está enxergando melhor, para tirar essa dúvida da cabeça dele. E isso foi, quando eu falei isso com elas, foi em dezembro. Em janeiro, o paciente voltou com a nutricionista que estava acompanhando ele, com o resultado dos exames de campo visual dele, ele tinha regredido 100% da degeneração macular dele. Já estava quase cego, 50% da vista, não enxerga quase mais nada, né? E ele voltou a enxergar normalmente. E eu cocei a cabeça, né? Falei, ixi.
E agora? Eu não tenho a menor ideia de como que isso aconteceu. Eu falei, ok, a degeneração macular é um processo inflamatório, a dieta ela é pró-resolutiva, a gente poderia ter um efeito aqui, mas a degeneração macular a gente já imagina um tecido fibrosado, que dificilmente vai ter recuperação. Falei, deixa eu ligar para alguém que sabe muito mais do que eu. Né? E aí liguei para o Dr. Barry Sears e falei com ele. Falei, estamos com esse quadro, um paciente assim, etc. Veio para tratar, aplicamos o protocolo de diabetes com ele e o paciente reverteu a degeneração macular. Ele estava vindo para o Brasil, lembro que eu falei que eu trouxe ele em 2014. Na USP, que foi a aula que ele veio dar lá para os doutores da USP, eu vou mostrar um artigo científico que a gente está terminando de delinear ele agora e vai ser publicado no final desse ano. A gente já está com os resultados preliminares dele muito animadores, onde a gente também está tendo o mesmo resultado que vocês tiveram aí, mas a gente fez esse estudo com 40 pacientes. No final de 2014, publicaram na Pharma Nutrition esse estudo aqui, onde eles já começaram a usar uma dose terapêutica de 5 gramas de EPA e DH por dia, que é o mesmo protocolo que a gente usa normalmente para pacientes com diabetes. Tá? Lógico, fora a dieta, não é só isso daqui, tem que tratar também com a dieta. Não foi usado vitaminas, tá? E estudos com um tempo de duração total de 6 meses, com 40 pacientes. E esse é o resultado depois de 6 meses. Não teve nenhum paciente que não tivesse melhoria. De quanto menor a razão a EPA, mais rápida é a melhoria do paciente. A retinose pigmentar, em termos de campo visual, é o contrário da degeneração macular, onde a perda da visão começa da periferia para a visão central. E esse aqui também é um estudo usando a mesma dosagem, com resultados bastante similares depois de 4 meses e meio, tá? Também com 100% de resultado com os pacientes utilizando também para tratamento de retinose pigmentar. Esse aqui é um estudo clínico com um paciente, um senhor de 55 anos de idade, com neuropatia óptica e isquêmica posterior depois de uma cirurgia, né, cardíaca. Visão inicial do paciente era de 40%, iniciou um protocolo ainda maior, 10 gramas de EPA e DH por dia, o dobro daquela dosagem que a gente mostrou lá. E 6 meses, praticamente 100% de visão. Esse aqui é o exame de campo visual, todas essas áreas negras que vocês veem aqui é o que o paciente não enxerga mais na vista dele. Tá? Com 2 meses e meio, 4 meses, 6 meses depois, a vista praticamente, completamente recuperada. E esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho mais divertido. O que eles mostraram, isso aqui foi um tipo de rato criado em laboratório, ele é genética, isso não existe na natureza, é um rato criado em laboratório onde eles descobriram um tipo de larva, é uma larva muito pequenininha, ela tem menos de 1 milímetro, ela é muito, muito pequenininha. É uma larva que ela tem a capacidade de todo ômega 6 que ela consome, ela converte em ômega 3. Olha que legal. E eles pegaram o gene da larva que faz isso e implantaram numa célula, né, fizeram a troca disso no DNA de uma célula de ratos, e eles, com isso, nasceram ratos que eles deram a terminologia desse rato de FAT1. FAT1 é o nome do gene que faz essa conversão. Tem dezenas e dezenas de estudos feitos com esse tipo de rato de FAT1+. O que esse rato faz? Todo ômega 6 que ele consome, 50% fica ômega 6, os outros 50% ômega 3. Ele sempre mantém a proporção entre ômega 6 e ômega 3 em 1:1. Você pode dar a dieta mais lixo para esse rato, que ele vai manter a proporção 1:1. O rato normal não tem capacidade, igual seres humanos, a gente não converte ômega 6 em ômega 3. O rato geneticamente modificado FAT1, ele consegue fazer essa conversão. E aí, estudos científicos que têm feitos com esses ratos, existem vários, eu coloquei aqui alguns que são bem interessantes, não existe incidência de obesidade nesse tipo de ratos. Pode dar a alimentação que você quiser para eles, pode botar ele para comer à vontade, esses ratos nunca ficam obesos. Não existe esteatose hepática, que é uma doença inflamatória do fígado que aumenta a adiposidade, formação de gordura no fígado. Esses ratos nunca ficam diabéticos. Não tem índice de osteoporose, não existe degeneração ocular, não existe incidência de Alzheimer, não existe incidência de câncer. Não existe incidência de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nas artérias, que não tem nada a ver com colesterol sozinho, e não existe incidência de trombose, não existe incidência de colite e não existe incidência de asma. E eles costumam viver muito mais e ter muito menos estresse oxidativo. Um rato, em média, vive cerca aí de 2 anos. O rato FAT1+, vive entre 3 e 4 anos. Ele quase que dobra o tempo de vida dele. Isso daqui é um estudo feito com seres humanos. Agora, recentemente, tem sido publicado muita coisa assim. Isso aqui foi em janeiro de 2017. Agora, no final de 2017, novamente foi feito um outro estudo publicado, mostrando que uma dieta onde você faz um balanceamento correto desses hormônios, principalmente balanceando ácido eicosapentaenoico, ácido araquidônico e ácido docosahexaenoico na dieta do paciente,
você consegue controlar quadros de Alzheimer. Tem tido estudos muito promissores a respeito disso. Pacientes diagnosticados inicialmente com Alzheimer conseguem estabilizar o quadro e não evoluir a doença. A reversão do quadro ainda é muito difícil da gente afirmar, não tem estudo suficiente para a gente fazer esse tipo de afirmação. Mas, em termos de só você conseguir frear a evolução da doença, já é muito promissor. Aqui foi um paciente que a gente recebeu, se não me engano, foi em 2011, e ele chegou para a gente com esse quadro. Com excesso de peso, estava quase 60 quilos acima do peso dele normal, e com um quadro de esteatose hepática bastante severo. Esteatose hepática, como eu falei, é a gordura que se acumula no fígado. Tem 3 graus. Grau 1, que é leve, grau 2, que é moderado, grau 3, que é avançado. Como é o caso dele, que já estava em grau 3, ou seja, pulando para um quadro de cirrose hepática, e depois de 1 ano e 6 meses, além de ter perdido 60 quilos, zerou a gordura hepática dele, não tem mais nada no fígado. Aqui é um quadro também bastante interessante, isso aqui ficou muito famoso nos Estados Unidos em 2006, uma mina de carvão explodiu nos Estados Unidos com 13 mineiros presos lá dentro, e um desses 13, eles ficaram muito tempo expostos a monóxido de carbono, os 12 saíram de lá mortos, e um deles saiu desacordado, que foi o Randy McCloy, quando conseguiram resgatar ele, com alguns sinais de vida, mas com esse quadro de insuficiência cerebral, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e insuficiência hepática. Esse médico é o Julian Bailes, que é o mesmo médico que acompanhou o quadro aqui do Randy McCloy. O Julian Bailes é considerado hoje um dos maiores neurocirurgiões do mundo, né? O maior neurocirurgião dos Estados Unidos, com muita pesquisa feita na área de trauma cerebral. E o Barry Sears falou, olha, como é um trauma muito grande, ele esteve exposto a muito monóxido de carbono, vamos tentar reavivar as células cerebrais dele, dando quantidades muito altas de ácido eicosapentaenoico e docosahexaenoico. E aí ele falou lá um protocolo, foram fazendo a medição de sangue dele para não deixar aquele nível de AEPA fugir muito daquele controle entre 1 para 3. O resultado foi isso. Homem milagre, né, reportado na CNN. Randy McCloy acorda do coma e volta a falar normalmente, o rim recuperou, voltou tudo a funcionar normalmente. Está aqui o milagre por trás, né? Dr. Barry Sears, aqui é o Dr. Julian Bailes, aqui o Randy McCloy, quase 1 ano depois do acidente que ele sofreu, e aqui a esposa dele grávida de 4 meses, mostrando que outras funções dele continuaram funcionando. Ele sempre trabalha em 3 pilares. É o meu aqui e agora, onde eu me preocupo sempre com o meu bem-estar e desempenho. Quem que não quer se sentir mais saudável, com o corpo em forma, né, com energia para fazer suas atividades diárias? Isso é proporcionado pelo equilíbrio hormonal entre proteínas, carboidratos e ácidos graxos que geram esses hormônios, insulina, glucagon, peptídeo YY, etc., em equilíbrio e permitem que você funcione o teu organismo de forma otimizada. Com o meu futuro, que é o segundo pilar, que é combater as doenças inflamatórias crônicas. Uma pesquisa recentemente publicada que mostra que mais de 70% dos idosos nos Estados Unidos têm pelo menos 2 doenças crônicas. E que este fato de ter mais doenças crônicas aumenta em quase 50% o índice de mortalidade deles. Quanto mais doenças crônicas você desenvolver, maior chance de você morrer mais rápido, ou seja, menos tempo de vida você vai ter. Então, faça de tudo para evitar ter doença crônica, porque a melhor forma de combater doença crônica é nunca desenvolvê-la. Uma vez que você desenvolveu, você só vai gerenciar ela. A melhoria epigenética ela só pode ser feita com as pessoas que estão no útero ainda, né, com os bebês. Como eu fiz, por exemplo, com meu filho que está com 1 ano e pouquinho. Né, ao longo de toda, não só ao longo da gestação, mas antes da gestação a gente sempre cuidou muito da alimentação e aquilo que a mãe se expõe ao longo da gestação interfere em quase 90% da formação epigenética da criança. E aqui é onde a gente deveria fazer o maior investimento. E para eu fazer investimento aqui, essas 2 áreas têm que estar controladas. Tem um provérbio chinês, é muito famoso, vocês já devem ter ouvido, que eu gosto muito de usar para ilustrar isso daqui. Né? Se você quer prosperidade para 1 ano, você cultiva trigo. É isso daqui, prosperidade de curto prazo. Né? Se você quer prosperidade para 10 anos, você plante árvores, que é isso daqui, o meu futuro. Agora, se você quer prosperidade para 100 anos, cultive pessoas, que é exatamente isso. Né? Eu ir para essa terceira fase é aumentar a chance das próximas gerações terem uma melhor chance do que nós tivemos. Né? Porque se a gente não cuidar da nossa saúde, o nosso corpo vai arrumar um tempo para você ter que cuidar de uma doença no futuro. E é muito mais barato, é muito mais prazeroso cuidar da sua saúde do que ter que cuidar de uma doença um dia. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, gente.